Fala, professores! Como vocês estão? Para você que não me conhece, eu sou o Rodrigo Moncio, pedagogo, especialista em comunicação criativa e também ilusionista, isso mesmo, sou mágico. Então essa palestra vai ser um pouquinho diferente que das palestras que talvez você esteja acostumado, porque nós vamos falar sobre a importância da comunicação, da persuasão, de usar o lúdico em sala de aula, mas de uma forma diferente, usando mágica e também um pouquinho de bom humor. Por isso, fique à vontade, sente a sua cadeira, sente a sua poltrona, pegue sua pipoca, que nós vamos começar. E o tema dessa palestra já está aí na sua telinha, olha só, a mágica da comunicação persuasiva. Como assim a mágica da comunicação persuasiva? Deixa eu te falar uma coisa, nós estamos vivendo uma realidade onde a comunicação cada vez mais está sendo necessária para que a gente possa alavancar a nossa carreira e também melhorar a nossa vida pessoal. Quantas pessoas que sofrem por timidez, por vergonha de se expressar, de expor os seus pontos de vista e também que perdem oportunidade no trabalho por não saber se comunicar da forma correta. Pensar é uma coisa, se comunicar é outra. Eu costumo dizer para as pessoas que comunicação não é aquilo que você fala, mas é o que a outra pessoa entende. Então nós vamos entender um pouquinho dessa mágica de se comunicar melhor. E o que isso tem a ver com a educação? É porque o professor, ele nada mais é do que um profissional de comunicação. Nós pegamos uma mensagem, assimilamos aquilo e passamos para os nossos alunos, ou para os pais numa reunião, ou para os nossos colegas através de uma reunião ali de trabalho, o que está aqui dentro. Isso nada mais é do que comunicação. Comunicação é você receber uma mensagem, emitir aquela mensagem e ela chegar o mais limpo possível, sem poluição, sem nenhum tipo de problema que nós chamamos de problemas de comunicação, vício de linguagem, assim como outros por aí. E se comunicar da forma correta e da forma persuasiva é uma mágica. Então nós vamos entender qual a diferença de persuasão e manipulação, que é uma dúvida que eu escuto muito isso, tanto dos meus cursos de oratória, quando eu vou fazer palestra também, seja para empresas, para escolas, para faculdades, as pessoas confundem muito e elas acham que persuasão é a mesma coisa que manipulação. Então vamos desmistificar tudo isso aí. Já que você está nessa trilha do conhecimento, essa palestra também vai ter a sua trilha e que você possa chegar lá no final dessa trilha da melhor maneira possível. Eu tenho aqui alguns materiais, aqui por exemplo, um guardanapo. Eu posso exemplificar, usar isso aqui como uma comparação de que a nossa comunicação correta é como se fosse esse guardanapo. A comunicação sai e chega até a outra pessoa dessa forma, íntegra. Quando você não sabe se comunicar de maneira persuasiva, de maneira correta, o que acontece? Você acaba prejudicando a sua comunicação. Acontecem falhas, problemas e a sua comunicação vai ficando despedaçada, estraçalhada. Você vai perdendo pelo meio do caminho todo aquele potencial. E é por isso que muitas vezes a gente dá o conteúdo, oferece o conteúdo, ensina e o aluno não compreende. Aí você pensa assim, mas caramba, eu falei tudo que eu sabia, eu passei todos os meus conhecimentos. Só que uma coisa é você saber, outra coisa é você comunicar isso para as pessoas, porque não é o que eu sei, mas é o que a outra pessoa está recebendo. Se a outra pessoa recebe apenas pedaços, apenas caco, mesmo que você tente juntar tudo isso aqui, não vai ser uma comunicação eficiente. Por isso, vamos buscar hoje não fazer essa comunicação toda estraçalhada. E como que a gente consegue isso? Vamos ver aqui no passo a passo. Vou revelar para você três segredos, três segredinhos básicos. O primeiro deles é o seguinte: comunicação não é o que você fala, mas o que o outro entende. É o que eu acabei de dizer. Se eu faço essa palestra aqui falando em russo e você não entende uma palavra em russo, vai rolar comunicação? Não. Você vai ficar completamente perdido, completamente perdida, porque a comunicação não chegou até você. Mesmo que eu fale russo lindamente, sem nenhum sotaque, as palavras todas perfeitas, mas não chegou até você da forma com que saiu da minha boca. O que aconteceu? A comunicação se perdeu. Percebeu, professor? Percebeu que não adianta você ter o conteúdo, você ter o conhecimento, se o seu conhecimento não for transmitido, traduzido para a linguagem do seu aluno ou da pessoa que você está se comunicando, seja um outro colega, seja um pai, seja na sociedade mesmo, a comunicação não acontece. Na sua cabeça fica claro, nossa, mas eu tava falando russo aqui tão lindo, eu até cuidei para não ter nenhum sotaque, eu não entendo por que a outra pessoa não percebeu? Será que eles não prestam atenção? Será que eles têm algum problema de aprendizado? Quando na verdade às vezes é algo um pouco mais simples, às vezes era só você adaptar a sua comunicação. E quando eu falo isso, também falo da questão da inclusão com outras pessoas também, porque a gente fala muito sobre inclusão, sobre incluir os alunos na sala de aula, o professor ali fazer todo um trabalho de inclusão.
Às vezes a gente não inclui nem o próprio colega de trabalho. Às vezes a gente se dá mal com o colega, briga com o colega. Então a primeira inclusão que tem que acontecer é dentro do nosso ambiente de trabalho. E aí sim a gente vai conseguir expandir isso. E a primeira inclusão que acontece é da comunicação. Você entender que você, com todo o seu conhecimento, com toda a sua formação, sua pós-graduação, seu mestrado, seu doutorado, seu PhD, você consegue traduzir aquilo, por exemplo, para uma criança de 5 anos. Ou para um adolescente que está uma linguagem ali cheia de gírias e tudo mais, uma linguagem toda moderna. Isso é comunicação. Isso é você entender realmente o papel da comunicação persuasiva. Persuasão nada mais é do que você convencer alguém a entender aquilo que você está falando. Você falar a língua daquela pessoa, você ter empatia e você ter rapport. Rapport, se você não sabe o que é, vou dar uma pincelada rápida aqui. Traduzindo por cima, significa espelhamento. É uma palavra francesa que significa espelhamento. É você espelhar tanto comportamento, gestos, palavras com aquela pessoa que você está se comunicando. Quando existe rapport, nós podemos traduzir isso para conexão também. Quando você tem conexão com a outra pessoa, aquilo que você quer transmitir, o seu conhecimento, o seu conteúdo, aí sim chega para outra pessoa. Vamos lá então para o nosso segundo segredo. O segundo segredo é a habilidade de saber se comunicar corretamente está em alta. Entenda isso. Não sei se você está ligado que tem um negocinho chamado... Vou até tirar aqui os slides. Vou ficar aqui, ó, para aparecer para você. Tem um negocinho que se chama ChatGPT. É algo que está em alta, que talvez possa até tirar o papel do Google. É isso aí. É uma inteligência artificial que ela age como se fosse um humano. Só que tem uma coisa que o ChatGPT ainda não conseguiu e talvez não consiga, ou talvez consiga, sei lá, que é a parte da comunicação. Essa questão de você olhar para uma pessoa e você conseguir entender o que ela está pensando é algo muito humano. Já aconteceu com você de você ligar para alguém e você não tá vendo a pessoa, você só tá ouvindo a voz dela e pelo alô que a pessoa fala, você já percebe se ela tá brava, se ela tava chorando, se ela tá alegre, você ainda fala, o que aconteceu? Nossa, tá com a voz tão feliz. Peraí, o que aconteceu? Você tava chorando? Só pela voz da pessoa você consegue interpretar se ela tava chorando, se ela tava feliz, se ela tava triste, o que tava acontecendo. Já aconteceu com você de você ter um amigo ou uma amiga que você conhece há muito tempo, desde a época da infância, lá, vocês cresceram junto. Aquele amigo, aquela amiga que vocês são tão unidos que quando você dá o cutucão assim nele ou nela e fala assim, olha lá, a outra pessoa já fala, eu vi. Vocês não falaram nada, vocês só se olharam, mas a outra pessoa já entendeu exatamente o que você tinha para falar apenas com um olhar. Já aconteceu com você, de você chegar para trabalhar e encontrar o diretor, a diretora, o seu chefe, a sua chefe, que quando você fala assim, bom dia, pelo bom dia que o chefe fala, o que a chefe fala, você já cutuca o colega do lado e fala assim, ó, nem mexa hoje, que hoje não é aquele dia para pedir aumento. Você consegue perceber isso. Isso aí é comunicação. Comunicação verbal, comunicação não verbal, expressão corporal, olhar. E isso aí, nenhuma máquina, até esse momento, conseguiu interpretar com tamanha eficiência que o ser humano consegue. Por isso, use esse poder que nós temos de interpretar o que as pessoas estão sentindo e até o que elas estão pensando dentro da sala de aula. Você perceber pelo olhar do seu aluno que ele está boiando. Você perceber pelo jeito que a pessoa que o aluno te respondeu, que ele não entendeu muito bem, que ela está com dúvida naquela situação. E você adaptar a sua forma de se comunicar para aquela pessoa que você está conversando. É igual na mágica. A mesma mágica que eu faço para um público de professores, por exemplo, uma semana pedagógica, numa palestra presencial, é a mesma mágica que eu posso fazer no primeiro dia de aula lá na escolinha, quando eu estou fazendo um show de mágica, vestido de mágico e tudo. A mesma mágica. O que muda? A forma de eu apresentar aquela mágica. Para o adulto, eu vou falar de uma forma mais racional, de uma forma desafiando a lógica, fazendo um jogo de, eu quero ver você descobrir como que eu faço aqui. Com a criança, não. Com a criança, eu já vou explorar o lado lúdico. Eu vou mostrar as cores, eu vou falar para ela, olha só, isso aqui é um objeto mágico que veio de outro planeta e eu ganhei do meu avô, e o meu avô me ensinou uma palavra mágica. A mesma mágica eu faço de 2 ou 3 ou várias formas diferentes. É isso que nós, como professores, temos que fazer, para que não aconteça aquele problema da comunicação que eu falei para vocês, de ficar tudo estraçalhado, porque mesmo que você se esforce para juntar todos aqueles pedacinhos, você não vai conseguir. O papel não vai ficar exatamente como ele era. Por quê? Porque ele está todo despedaçado. Você tentar consertar uma comunicação que está toda estragada, dá muito mais trabalho. Por isso é muito mais inteligente você já consertar a sua comunicação lá no início, para que a gente não tenha que ficar arrumando, remendando no meio do caminho aquela comunicação que foi toda estragada, que
foi toda estraçalhada, a gente consegue fazer com que ela fique cada vez mais inteira, perfeita. Essa é a mágica da comunicação. Dá uma raiva, né, fazer isso aqui? Eu sei, dá vontade de bater no mágico, mas ó, isso aqui é apenas para te mostrar que se nós podemos ter esse lúdico de ver as coisas acontecendo na nossa frente, apenas eu traduzindo. Você tá vendo que eu tô falando de comunicação usando um pedaço de papel? O que é isso? Adaptação de comunicação. Nós sabemos que todo mundo aprende muito mais através do lúdico, por isso estou usando o lúdico com vocês. Terceiro segredo então, terceiro segredinho. Já aprendemos aqui que a habilidade de comunicar corretamente está em alta, a comunicação não é o que você fala, é o que a outra pessoa entende. E terceiro segredo também muito importante, fuja do óbvio e tenha personalidade para se destacar. O que eu quero dizer com isso? Nós somos uma classe, o professor, que tem muita vergonha de se expor. Vergonha que eu digo assim, não em sala de aula, a gente faz dança lá, faz tudo. Só que quando você tem que ter uma ideia, uma atitude diferente, muitas vezes a gente se sente bloqueado, fala assim, mas o que vão pensar? Mas eu fiz, ficaram falando mal, ficaram criticando. Tenha personalidade. Ter a sua personalidade é você saber que a comunicação é adaptação. Adapte a sua forma de falar, a sua forma de agir, a sua aula, de acordo com o seu público, de acordo com os seus alunos. É isso. Não importa o que os outros pensam, sabe por quê? Quando o boleto chega, todo final, todo começo do mês, lá em cima da sua mesa, quem tem que pagar é você. Quando os problemas acontecem, quem tem que resolver é você. Quando seu aluno está passando dificuldade, nós estamos lá com a porta fechada, quem resolve somos nós. Então não fique preocupado demais com o que as outras pessoas estão pensando ou estão falando. Tenha a sua personalidade. Entenda que você saber se comunicar só vai melhorar o seu trabalho. Você não vai precisar ficar se desgastando lá na frente, falando alto, batendo no quadro, batendo palminha para todo mundo te olhar, porque você vai ter recursos para poder se comunicar da forma correta. Beleza? Entendemos a parte da comunicação, certo? Entendeu? A parte de comunicação, tudo ali, é você adaptar, você incluir. Quando eu falo de comunicação, tô falando de tudo. Questão corporal, questão visual, questão da fala, tudo que você pode incluir os seus alunos. Agora vamos para a parte que eu também gosto muito, que é da parte da persuasão. Primeira coisa, vamos tirar uma dúvida aqui. Qual a diferença entre persuasão e manipulação? É uma pergunta que muitas pessoas me fazem e que ficam com dúvida mesmo, porque falam assim, mas não é a mesma coisa, não é um negócio errado fazer isso aí? Vamos entender a diferença de uma forma bem simples. A persuasão e a manipulação, elas são como se fossem irmãs gêmeas. O que muda é a ética de quem está usando. Por exemplo, eu posso usar técnicas de persuasão para vender um produto para você e você sair dali super contente e falar, nossa, que legal, eu não sabia que esse produto era tão bom e o Rodrigo lá me convenceu que ele é bom. E posso usar essa mesma técnica para te enganar e fazer você comprar um produto que é uma porcaria, mas você sair dali achando que fez um ótimo negócio. Quando você chega na sua casa e fala assim, Rodrigo me enganou. Foi a mesma técnica. O que mudou? A ética de quem estava usando. Então, tudo que eu for te ensinar aqui, hoje, nessa palestra, você pode usar para o bem ou você pode usar para o mal. O que muda é a sua ética. Então, o que muda a diferença entre persuasão e manipulação é o seguinte. Na manipulação, apenas um lado ganha. Então, eu te convenço de alguma coisa, eu te iludo de alguma coisa, e você sai dali e fala assim, nossa, mas eu me senti enganado. Eu ganhei, eu te enganei, mas você saiu prejudicado. Ou seja, só teve um ganhador. Na persuasão é o ganha-ganha. Os dois saem ganhando. Então imagina que eu sou um vendedor, você chega na minha loja, você não conhece aquele celular que eu estou te apresentando. Mas pela minha lábia, meu poder de persuasão, minha técnica, minha oratória, eu consigo te convencer que aquele celular é a melhor opção para você, de acordo com o dinheiro que você tem, com o que você está procurando. E aí você fala assim, nossa, valeu, Rodrigo, muito obrigado. E você sai com aquele celular e realmente tudo que eu te falei era verdade, não era mentira, e você sai dali satisfeito. O que aconteceu? Eu consegui vender, então eu ganhei, e você conseguiu comprar um bom produto que você estava na dúvida. Você também ganhou. Esse é o jogo de ganha-ganha. Então, essa é a diferença bem tênue entre persuasão e manipulação. Use com ética e com responsabilidade. Vamos lá, então. Conhecendo aqui a mágica da persuasão. Primeiro, o que é persuasão? Persuasão, resumindo, são essas três coisinhas aqui, ó. Primeiro, é entender como o cérebro funciona. Então, quando você vai entender como o cérebro dos seus alunos funciona, como que eles são? Eles são adolescentes. Então, adolescente, ele não tem uma linguagem toda formal, do jeito que eu tive lá no meu doutorado, lá na minha pós-graduação. Eles têm que falar de uma forma um pouco mais informal. São crianças, então tem que falar de uma maneira um pouco mais lúdica, explorar esse lado imaginativo deles, das crianças, para poder fazer com que elas venham para o meu mundo e que eu entre no mundo delas também.
é fazer o jogo do ganha-ganha. Acabei de falar para você aqui. Então, persuasão é fazer com que os dois lados saiam ganhando. E terceiro, é apresentar ideias e pontos de vista de maneira e forma clara. De forma clara. Como assim? Eu tenho que explicar para você um probleminha lá de matemática. Eu pego aquele problema, na minha cabeça já está todo resolvido ele, com todos os algoritmos e tudo mais, como que eu tenho que explicar ali. Eu traduzi isso aí para a linguagem de uma criança de 9, 10 anos para um adolescente, isso é transformar aquela ideia de uma forma clara e de uma forma objetiva. Você vai direto ao ponto e ensina da forma como que você quer. E por que persuadir? Ser professor não é só você pegar o conteúdo lá, passar para as pessoas, explicar lá e fazer elas tirar 10 na prova? Não. Você tem que convencer elas do porquê que aquilo é importante. E qual é essa importância? Por que persuadir as pessoas? Por que persuadir os alunos? Primeiro, para conseguir a ação por parte do outro. Qual é a ação que você quer que eles tenham? Um pensamento crítico, que eles consigam assimilar aquilo e não apenas decorar por uma prova. O que você quer persuadindo alguém? Você quer fazer com que o seu aluno tenha ação, para que quando ele se depare com aquilo na frente dele, ele saiba como resolver. Segundo, para aumentar autoridade e respeito. Nossa, como assim, Rodrigo? É verdade, você sente dificuldade em ser vista como uma autoridade na sala de aula? Os alunos às vezes não te respeitam, sabe? Aquele professor que quando ele entra na sala, todo mundo, nossa, respeita, fica ali em silêncio, faz tudo que ele manda. E tem aquele professor que, agora é o Rodrigo lá que vai chegar lá, não, vem cá, e já fazem zoeira com você na sala de aula, não te respeita de jeito nenhum. A persuasão faz você ganhar autoridade. Sabe por quê? Porque você demonstra que você sabe. Sabe o exemplo que eu usei lá do celular, vender o celular pra você? Você chegou na loja, você não sabia o que comprar, você tava com a dúvida no celular. Aí eu te atendi, mostrei um celular pra você, te convenci que ele era o melhor. Você vai sair da loja pensando o quê? Que eu tenho autoridade, eu sou um bom vendedor, porque eu conheço o produto a tal ponto de poder te explicar e você sair dali satisfeito. Então você saber se comunicar de uma maneira clara, que prenda a atenção do seu ouvinte, da pessoa que está ali na sua frente, da pessoa que está ali assimilando tudo aquilo que você está passando, é você ganhar mais autoridade. Porque as pessoas que vão estar te ouvindo, te vendo, assimilando todo aquele conteúdo, vão pensar assim, caramba, isso que o Rodrigo está falando aí faz total sentido. Nossa, ele manja do assunto, hein? O que acontece? Você acaba ganhando autoridade. Você percebeu que eu não falei nada pra você aqui do começo sobre o meu currículo, a minha formação, de que eu formei, os cursos que eu fiz e tudo mais? Por quê? Porque isso aí é legal, é bacana, só que, sinceramente, é mais pro ego da pessoa. Porque quantas pessoas que têm inúmeras formações e não sabem se comunicar da forma correta? E pessoas que nem terminaram os estudos e que falam de uma maneira que você se apaixona. Por isso, eu sempre começo meus treinamentos, minhas palestras, não falando o meu currículo. Por quê? Se você quiser me contratar, aí sim eu te mando meu currículo Lattes, você vai ver todas as minhas formações, todos os cursos que eu fiz. Eu prefiro que você tenha a experiência de me assistir, de me ver e tirar suas próprias conclusões. O Rodrigo entende o que ele tá falando, ele manja desse assunto, ou é só um cara aí que tá enchendo linguiça falando qualquer coisa? É isso. Seus alunos pensam a mesma coisa. Eles não querem saber se você fez formação na Itália, se você estudou nos Estados Unidos, se você é formado em Harvard, se você viajou o mundo todo. Não. Eles querem saber se a hora que a porta fecha, você começa a dar a sua aula, você é bom o suficiente para prender a atenção deles e transmitir o seu conteúdo. Isso é comunicação e persuasão. Terceiro, para conquistar a empatia das pessoas. Para que você possa conquistar essa conexão, sabe? Da pessoa se colocar no seu lugar, você se colocar no lugar dela. Sabe quando você fica falando assim, pessoal, por favor, fiquem em silêncio, eu tenho que dar aula para vocês, o horário já tá acabando. Sabe o que tá acontecendo? Os alunos estão fazendo bagunça? Eles não estão com empatia por você. Eles não conseguem se colocar no seu lugar porque eles não têm empatia com vocês. Sabe por que eles não têm empatia? Porque você não conseguiu criar empatia com eles antes. Porque você não se colocou no lugar deles na hora de se comunicar da forma com que eles entendem. Se você é um professor que se comunica da forma com que o aluno entende, com que os pais entendem na reunião de pais, com que as outras pessoas te compreendam, você acha que na hora que você precisar, eles também não vão buscar te entender de uma forma um pouco mais amigável? Isso aí é... Primeiro você oferece para depois você receber em troca. O problema é que às vezes o professor quer receber o silêncio, a atenção, a dedicação dos alunos, mas ele não faz nada em troca. Por isso, é um jogo de ganha-ganha, lembra? Você ganha, só que os alunos têm que ganhar alguma coisa também. E o que o aluno mais quer ganhar? Uma aula gostosa. E quando eu digo aula gostosa, não é pra você sair brincando, tudo, fazendo mágica dentro da sala de aula. Não, pode até fazer, é legal. Mas não é isso não. Uma aula gostosa é aquela aula que eu sento, escuto, vejo, aprendo e saio dali. Caramba, como foi fácil. Essa é uma aula gostosa. Porque às vezes você ficar brincando, você acaba perdendo foco.
Mas, às vezes, brincando, você consegue se comunicar de uma forma mais interessante também. Então, a aula gostosa é aquela que eu aprendo de verdade. É aquela que eu saio dali transformado. Você sai dali 1% melhor do que você chegou. Isso aí nada mais é do que um investimento. Quando se fala em investimento, o que você pensa? Em dinheiro, não é? Então, vamos deixar essa palestra um pouco mais interessante. Tem aqui algo que todo mundo gosta. Dinheiro. 100, 200, 300, 400, 500, 600 reais. Todo mundo sabe que se você pega 600 reais, você pode gastar ele em 5 minutos, o dinheiro já acabou. Mas também dá pra você multiplicar. Por exemplo, você compra alguma coisa, revende aquilo por um preço um pouco mais caro. O que você fez? Você fez o dinheiro se multiplicar. Só que isso aí dá muito trabalho, né? Na mágica a gente faz de uma outra forma. Eu tenho aqui, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600 reais. Imagina que com esses 600 reais eu preciso pagar minhas contas. Então eu vou lá, pago minha conta de água, pago minha conta de luz, pago a internet. Pronto, já foi um pouco do dinheiro embora, né? Só que na mágica é simples, você estrala o dedo, um assopro, e eu continuo tendo aqui 100, 200, 300, 400, 500, 600 reais. Ó, essa mágica vocês queriam aprender, né? Essa aqui é o sonho de todo professor. Quando eu faço aqui na palestra, o pessoal fica doido. Mas eu vou fazer de novo, não tem corte de câmera não, tá? Você pega aqui o dinheiro, você vai lá no mercado, compra lá alguma coisa pra você comer, você compra uma roupa também, ou você dá lá a mesada pro seu filho e pronto, já foi mais trezentão. Mas basta estralar o dedo e eu tenho aqui 100, 200, 300, 400, 500, 600 reais novamente. E assim você pode fazer quantas vezes você quiser. Essa é a mágica da multiplicação, não entendeu? Vou fazer de novo, ó, você pode tirar aqui, ó, 100 reais, 200 reais, 300 reais. Quando eu estralo o dedo, eu continuo aqui com 100, 200, 300, 400, 500, 600 reais. Por isso, investimento é você fazer com que o dinheiro se multiplique na sua mão. Só que nós temos algo muito mais importante do que o dinheiro, porque o dinheiro você tira aqui, ó, 100, 200, 300 reais. Mas se você trabalhar, mês que vem de novo, você tá lá com 100, 200, 300, 400, 500, 600 reais. Vamos parar por aqui, né? Senão não vai acabar hoje isso aqui. Mas nós temos algo muito mais valioso do que o nosso dinheiro, que é o nosso tempo, que é a nossa vida, que muitas vezes nós usamos de maneira errada. Você acaba usando o seu tempo que você tá ali com seus alunos na sala de aula de uma maneira qualquer. E o que acaba acontecendo? Os alunos não se interessam. Por isso, use de maneira inteligente aquilo que você tem, para que não seja como um dinheiro que você tem e ele vai embora, desaparece como num passe de mágica. Vamos então resumir aqui a nossa trilha da comunicação de impacto. Ó, dá uma olhadinha nos slides aí, ó, tá vendo? Temos aqui a nossa trilha da comunicação de impacto que nós trilhamos aqui nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas a nossa trilha da comunicação começa com a mensagem. Então primeiro você tem que ter uma mensagem, que você pode traduzir aqui como conteúdo, como o material que você trabalhou hoje, que você vai trabalhar hoje com os seus alunos, com as pessoas que você vai conversar hoje. Isso aí eu tô falando da vida pessoal também, tá? Comunicação não é só para dentro da sala de aula. Comunicação é para uma entrevista de emprego, é para você se relacionar com alguém, é para você se comunicar no dia a dia, é para você perder a vergonha, talvez, de falar em público, de segurar o microfone lá para frente, conduzir uma reunião. Eu conheço muitos professores, eu dou muito curso de oratória para professores, treinamento de oratória, porque muitas pessoas têm medo de falar em público e não sabem disso. Quando fecha a porta, é um excelente professor, fala muito bem, mas quando precisa, por exemplo, fazer lá a abertura de um evento da escola, não me coloca pra falar que eu morro de medo, eu tenho vergonha. Não, microfone pra mim, eu não gosto de microfone, se precisar eu falo sem, mas com microfone não. Muitas pessoas têm esse bloqueio, e que eu ensino no meu curso de oratória como destravar isso aí. E o primeiro segredo é você ter uma mensagem. Quando você tem uma mensagem, fica muito mais fácil de você transmitir aquele conhecimento. Mas mais pra frente eu falo desse curso de oratória e vamos continuar aqui com a nossa trilha. Segundo passo, absorve. Então você tem uma mensagem, eu tenho o conteúdo, certo? Fui lá, estudei na minha faculdade, minha pós-graduação, no meu mestrado, no meu doutorado, eu tenho a mensagem. Absorvi aquilo. Primeira coisa, para você transmitir alguma coisa, você tem que conhecer bem antes. Não tem como você passar um conhecimento se você sabe meia boca. Você vai passar, no mínimo, meia boca para baixo. Por quê? Porque quando você vai transmitir, sempre um pouco se perde daquele conhecimento, né? Por isso, você tem que saber muito para poder transmitir de uma maneira legal. Absorveu isso? Você modela. Como assim, Rodrigo? Aprendi na faculdade, absorvi aquele conteúdo, agora eu vou modelar para o meu perfil. Pro jeito que eu falo, pro jeito que eu comunico. Eu gosto de fazer mágica, então, nesse conteúdo aqui eu posso fazer a mágica do dinheiro, eu vou falar sobre investimento de tempo, eu vou falar sobre matemática, posso usar a mágica do dinheiro, tá vendo? Eu tô fazendo a modelagem de acordo com o meu perfil de profissional. Continuando, você incrementa.
Então você já aprendeu, absorveu, modelou e agora você vai incrementar com mais recursos, um recurso audiovisual, um teatro, uma música, uma mágica, seja lá o que for, para deixar a sua aula ainda mais gostosa, ainda mais interessante, lembrando, não para você, para os seus alunos. Talvez aqui, mas teatro, odeio fazer teatro, mas seus alunos adoram. Então, lembra que a mensagem não é o que você fala, é o que a outra pessoa entende. Então, muitas vezes, o papel do professor é isso. Não é um lugar ali que a gente vai ter só prazeres. Às vezes vai fazer coisas que você não gosta, mas para agradar os alunos, para benefício dos alunos ali. Então, você incrementa. Penúltimo passo, você entrega. Então, tive a mensagem, absorvi a mensagem, modelei, incrementei, entreguei. Provavelmente, depois de todos esses passos, a chance do seu aluno, a chance da outra pessoa entender melhor o que você comunicou, com todo esse processo persuasivo, vai ser muito melhor. Mas você viu ali que ainda tem mais um passo, né? Tem o último passo ali da nossa trilha da comunicação de impacto. Qual é? Feedback. Não adianta você entregar e não ter a resposta se realmente aquela trilha que você percorreu teve sucesso. Porque senão você vai ser aquele professor que fala assim, eu fiz minha parte. Eu dei aula, eu entreguei os conteúdos, eu fiz revisão, agora não tô nem aí. Se eles aprenderam ou não aprenderam, aí é com eles. Tem esse feedback. Porque às vezes um feedback de um aluno lá, ou que você percebeu que a sala toda teve uma pequena dificuldade, vai te ajudar a melhorar mais pro próximo ciclo, pra próxima turma que você vai trabalhar, pra próxima vez que você for falar aquele conteúdo. Então, essa é a nossa trilha da comunicação de impacto. Coloque em prática tudo isso aí, Tira print da tela, tira print, me marca depois lá no @RodrigoMonsil, lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais, tá? Marca e coloque em prática isso. O primeiro passo do professor começa na comunicação. De nada adianta você ter todo o conhecimento do mundo e levar isso pro cemitério. Você tem que saber transmitir isso da maneira mais clara e bonita possível, para que a gente possa fazer o nosso aluno ser melhor do que a gente. Esse é o papel do professor, é fazer o seu aluno superar. O melhor aluno é aquele que supera o seu mestre. Por isso, comunique de maneira persuasiva, de maneira clara, para que seus alunos possam entender. Vamos lá então, mágica da comunicação persuasiva, nossa palestra de hoje, que prazer estar aqui falando para você. Se você gostou, espero que a gente possa encontrar outras oportunidades em outros treinamentos também, seja com show de mágica, ou seja na palestra. Claro, aqui não dá pra fazer muita mágica também, porque o foco é um treinamento, mas espero que em um show de mágica ou em outros treinamentos a gente possa se encontrar para falar sobre muitos outros assuntos aí. Primeiro, segredinho, ouça. Segundo, fale. E terceiro, facilite. Por que eu tô falando sobre esses 3 segredinhos aqui, Vamos lá no ouça. A ferramenta mais poderosa para aumentar o seu poder de persuasão é saber ouvir. Sabe como que eu consegui vender o celular para você lá? Porque primeiro eu te ouvi. Pera aí, você não sabe qual celular você quer? Não, mas o que você precisa? Rodrigo, eu precisava de um celular que fosse bom para tirar foto, porque eu trabalho na rede social, então eu preciso tirar muita foto. Eu quero um celular também que a torre seja boa, que pegue em todo lugar, porque eu viajo bastante. Então primeiro eu te ouço, para eu ter um poder maior de persuasão, porque eu já sei agora quais são os seus problemas. Então, ouça o seu aluno, professor. Olha só, o que você aprendeu há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, lá na faculdade, na sua pós-graduação, já mudou totalmente. A realidade é outra. Escute os problemas dos seus alunos, escute aquilo que eles têm para falar. Muita coisa você não vai aproveitar não, mas em algum lugar vai ter uma pérola escondida ali que você vai aproveitar muito. Então, por isso, ouça. Segundo, fale. Com as informações necessárias, você consegue ir direto ao ponto do problema. Eu ouvi você falando quais eram os seus problemas, que tipo de celular você queria. Agora eu não fico perdendo tempo mostrando aquele celular para você que é baratinho, porque a câmera é uma porcaria. Ou aquele celular que é muito caro, só que ele não pega direito em alguns lugares. Eu já sei quais são os seus problemas e agora eu vou direto ao ponto. Então, quando você sabe qual é o problema da sua sala ou daquele aluno em especial, porque nós temos uma diversidade muito grande dentro da sala de aula. Você não pode tratar a sua aula como algo pronto, embalado para todo mundo e eles que se virem. Não. A aula ela é um trabalho personalizado. É de um por um. Cada aluno tem a sua necessidade, tem a sua diversidade, tem a sua diferença. E é isso que a gente tem que trabalhar e entender. Quando você ouve, quando você presta atenção nisso, você consegue falar, você consegue abordar aquele tema, passar a sua aula da maneira mais eficiente possível. E terceiro, facilite. Então eu já ouvi qual é o problema, já sei como resolver, agora eu transformo o difícil em fácil, o impossível em possível. É a arte de se comunicar de forma persuasiva. É isso. Se comunicar de maneira persuasiva é você facilitar.
Você viu que eu peguei um assunto complexo, que é falar em público, oratória, comunicação, timidez, interdisciplinaridade, todos os problemas que tem dentro de uma sala de aula, e transformei isso como se fosse um mini show de mágica? O que eu fiz? Facilitei. Eu sei qual é o problema, eu sei o que eu tenho que fazer, mas agora eu vou facilitar para ficar bem mastigadinho, para ficar bem interessante, para ficar gostoso de você assistir. Esse é o poder mágico da comunicação. Unir as pessoas e deixar o nosso trabalho cada vez mais prazeroso, tanto para quem faz quanto para quem recebe. É essa união, essa igualdade que nós sempre buscamos com a comunicação persuasiva. Vou explicar de uma forma que eu gosto muito, com mágica. E eu tenho aqui 3 cordas. Tenho aqui uma corda grande, uma corda média e uma corda pequena. Olha só, não dá pra ver completamente, mas aqui ó, dá pra ver a diferença de tamanhos. Pequena, média e grande. Todo mundo vê claramente que essas cordas, elas são diferentes. Se eu tiro aqui, por exemplo, a corda do meio, deixo aqui ó, a corda pequenininha e a corda grandona. Dá pra ver claramente a diferença delas, certo? Depende de onde você está colocando o seu foco. Por exemplo, se você focar nas pontas de cima, você vai ver que as cordas são iguais, apenas as pontas de baixo são diferentes. Se eu junto a terceira corda, mais uma vez, cordas diferentes embaixo, cordas iguais em cima. Você percebeu que sempre existe diferença, mas também existe pontos em comum? A comunicação é isso. Olha só como que começa. Comunicação. É comum. Então busque os pontos em comum na sua comunicação. Isso não significa que sempre o aluno tem razão, as outras pessoas têm razão e você está errado, você está errada. Não. Muitas vezes você está certo, só que mesmo assim nós podemos melhorar o nosso poder de se comunicar. Isso é a mágica, é você pegar essas diferenças que ainda existem e também transformar em algo em comum. É assim que a mágica acontece. E como num show de mágica, basta um assopro e agora as diferenças desaparecem completamente. E nós temos aqui 1, 2 e 3 cordas que começam, se desenvolvem e terminam no mesmo lugar. Esse é o poder da mágica. Sabe o que é mais legal? Quando cada um faz a sua parte, escola, aluno, comunidade, pais, a gente chega no resultado que a gente tanto busca, que é fazer com que a educação melhore e fique cada vez mais forte, cada vez maior, com a união de todos. Isso não significa que você tem que anular a sua identidade, ou que você tem que engolir sapo, ou coisa desse tipo. Não, a comunicação é exatamente para a gente chegar num ponto em comum, porque cada um continua sendo aqui do seu jeitinho. A corda grande, uma corda média e uma corda pequena. Essa é a mágica. Ser diferente é que é o legal. Por isso, foi um prazer estar aqui com você nesse treinamento, nessa palestra, mesmo à distância. Espero que a gente possa se encontrar ao vivo, pessoalmente. Quero muito agradecer você que assistiu esse vídeo até o final, essa palestra até o fim. E se você realmente assistiu esse vídeo até o fim, eu quero fazer um teste com você. Olha só, vou pegar aqui essa ampulheta do nosso tempo que nós ficamos juntos aqui e nós vamos tirar uma foto. Então, ó, prepara aí o print do celular, tira uma foto da tela do computador e essa foto você vai postar nas suas redes sociais, principalmente lá no seu Instagram, e vai me marcar. Então, posta lá, me marca nos stories, tá bom? Que eu vou repostar você para eu ter certeza que você assistiu essa palestra até o fim. Então, você que tá assistindo agora, não sei qual é o momento que você tá assistindo, qual é o dia que você tá assistindo, mas eu vou saber que você assistiu esse treinamento de comunicação, a mágica da comunicação persuasiva até o final. Então, ó, vou segurar aqui a ampulheta, vou fazer uma pose bem bonita e você tira uma foto aí, tá bom? Vou travar a pose aqui. Vai lá, se prepara aí. Tirou? Vai, tira logo. Vai que eu prendi a respiração aqui. Vai, mais um pouquinho. Tirou agora? Isso, pronto, agora sim. Então, posta a sua foto lá nas redes sociais. Eu vou deixar aqui, ó, as minhas redes sociais. Deixa eu colocar aqui pra você. E você vai me achar em todas as redes sociais. Meu nome é Rodrigo Monsil, então tanto no Instagram, quanto no Facebook, no LinkedIn, meu canal no YouTube também. E se você quer aprender mais como falar em público, como melhorar sua comunicação, ó, vou voltar aqui, você vai entrar nesse site aqui, ó, comunicadordeimpacto.com.br. Isso aqui é um curso de oratória completo, com certificado, é um curso de 20 horas que você recebe certificado, material para baixar e você vai aprender na prática como falar em público, como perder o medo de se comunicar, como falar no microfone, como organizar uma palestra, como se comportar numa reunião, numa entrevista de emprego, como abordar pessoas, como você deixar a sua fala mais interessante, usando a dicção, usando elementos, tudo isso você vai aprender nesse curso completo. É um dos cursos mais completos da atualidade sobre oratória e persuasão. Então, se você
acredita que pode melhorar seu poder de comunicação, seu poder de persuasão, como um educador, como um profissional, e todo mundo, nós sabemos que a comunicação, como eu falei lá no comecinho, é uma das habilidades mais requisitadas, tanto pelas empresas, quanto pelas instituições, pela sociedade em geral. Você percebeu quantas pessoas ano passado, principalmente, foram canceladas, simplesmente porque falaram alguma coisa errada e depois tiveram que se explicar, mas aí já era tarde demais? Falha de comunicação. Quantas pessoas que se deram muito mal apenas por não saber se comunicar. Falou uma coisa ou gravou um vídeo e depois, não era isso que eu queria falar, não. Aí já foi. Erro de comunicação. Quantas pessoas perdem emprego, quantas pessoas perdem relacionamentos pela vergonha de falar, de expor. Fala assim, ai não, eu prefiro ficar quieto do que falar porque eu não me dou bem com as palavras. Tudo isso você vai aprender que, na verdade, ninguém tem medo de falar em público. O que as pessoas têm é medo do julgamento de quem está assistindo. Falar em público não é um dom, é uma habilidade que você aprende, desenvolve e fica cada vez melhor. Você vai ver lá no curso Comunicador de Impacto eu contando a minha história de como eu era até os meus 19 anos de idade, do tipo que apresentava trabalho tremendo, suando, encostado na parede, não falava em público, não conversava com um estranho. Ó, era um caso complicado mesmo, e lá eu conto qual foi o passo a passo que eu fiz para poder desenvolver isso aí nesses 15 anos que eu já faço palestras e treinamentos pelo Brasil todo e em outros países também. Se você quer saber mais como funciona isso aí, entra lá, comunicadordeImpacto.com.br, você vai ver todo o conteúdo, como que funciona, e você pode se inscrever, porque as matrículas já estão abertas, agora de 2023 já estão abertas, e você pode participar dessa turma também. Eu vou ser o seu professor com aulas em vídeo. Muito obrigado você que ficou até o finalzinho aqui, me siga nas redes sociais, posta a foto que eu vou estar esperando lá e me marca, @RodrigoMonsil. Até a próxima, abracadabra!